Tenha um ótimo dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem que eu quero deixar para você nessa manhã, e essa mensagem também é para mim, ela se encontra aqui no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Veja que Jesus aqui dá uma ordem aos seus discípulos. E essa ordem era para que eles atravessassem o mar, passassem para o outro lado. É para que eles entrassem no barco e atravessassem o mar. E assim eles o fizeram, né? E Jesus entra no barco, depois vocês lêem o contexto, né? E Jesus dorme. Aí vem uma grande tempestade e joga esse barco de um lado para o outro, desesperado. Depois de fazer de tudo, não conseguia acalmar o mar, aí eles resolveram chamar Jesus. Daí Jesus acorda e acalma ao mar. E Jesus diz: por que sois tão tímidos? Por que sois medrosos? Né? Como não tens fé? Oh, glória, viu? Se Jesus estiver no nosso barco, não há nada nesse mundo que irá afundar esse barco. Nessa história a gente vê aqui a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. A gente vê a humanidade de Cristo quando ele dorme, né? Porque Deus não dorme, né? Então Jesus sente cansado, por estar cansado dorme. Então aqui está a humanidade de Cristo. E aqui está a prova que Cristo, quando ele esteve aqui, ele era totalmente humano e também totalmente divino. Ele veio como humano para nos resgatar, né? E demonstra a divindade de Cristo quando ele, ao ser acordado, ele repreende o mar e os ventos com o poder da sua palavra. E houve então a calmaria, né? Vento e mar revolto, ninguém pode a não ser Deus, né? E com o poder da palavra, Cristo acalma a tempestade. Então aqui a gente vê a divindade de Cristo, né? Só Deus pode fazer isso, né? Mas o que me chama a atenção aqui dos discípulos são dois detalhes aqui. O primeiro detalhe é que Jesus estava ali no barco deles. Jesus estava com eles. Então eles deveriam estar tranquilos. Se Jesus está no meu barco, se Jesus está na minha vida, eu preciso ficar tranquilo. Por que o desespero quando vier a dificuldade? Jesus estava ali. E a outra coisa que me chama a atenção nessa história é a própria palavra, quando Jesus diz para eles assim: passaremos para outra margem. Eles deveriam lembrar disso. A ordem de Cristo era para atravessar o mar. A ordem de Cristo não é para eles ficarem no meio do mar e ser afogados pelos problemas que vieram, não. A ordem foi atravessar o mar. Quando Jesus disse para eles: porque estão tímidos, porque não têm fé, é como se Jesus tivesse dito. Eu vou aqui dar um exemplo. É como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: olha, a minha ordem para que vocês atravessem ao mar. Então, se eu falei para vocês atravessarem o mar, quando chegar ao outro lado da margem, vocês irão chegar. Eu não disse para vocês, ao ter problema, vocês iam sucumbir e morrer afogados aqui. Não. Eu disse passar para outra margem. Eu disse para vocês chegar do outro lado. E vocês iriam chegar. Sabe, meu amigo, Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas Jesus disse que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu. Então, se ele venceu, nós também iremos vencer. Então, nós precisamos nos apegar a essa palavra para ter bom ânimo. Jesus não está dizendo aqui que nós não iremos ter problema. Jesus não disse para eles que eles não iam ter problema na viagem. Ele não disse. Jesus simplesmente disse para eles: entra no barco e passe para o outro lado. Então Jesus disse que para eles passar, eles deveriam confiar nessas promessas. Promessa de Cristo. E outra coisa, é importante que Cristo esteja no meu barco, na minha casa, na minha vida. Porque os problemas irão vir, sim. Então é melhor
ter problema com Cristo ao meu lado do que sem problema e Cristo não está do meu lado. Então, é melhor enfrentar os problemas dessa vida com Cristo, né, do que não ter problema nenhum, mas sem Cristo. Eu lembro aqui das palavras de Jesus, fala, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Nesse sentido, que adianta ganhar o mundo, estar livre de todo tipo de problema e perder a salvação? Então é melhor estar com Cristo, mesmo passando por alguns probleminhas, porque os problemas virão mesmo, mas serão todos eles resolvidos, porque Cristo está no meu barco, Cristo está no nosso barco. É o que aconteceu ali. Cristo estava ali, os problemas vieram e foram resolvidos por Cristo. Agora nós precisamos ter coragem, não ficar desesperado, né? Como os ficaram os discípulos. Ele estava repreendendo, o discípulo estava como se estivesse repreendendo Jesus, né? E eles disseram, mestre, não te importa que perecemos? É como se estivesse dizendo, Senhor, o Senhor está aí dormindo, você não está importando com a gente? Ah, meu irmão, Deus se importa com a gente. Deus se importa com cada um de nós. Então nós precisamos ter em mente, quando os problemas vierem, vamos ficar tranquilos. Vamos buscar Deus, mas buscar Deus com confiança, não buscar a Deus com repreensão, como fizeram discípulos. Não se importa que nós perecemos. Deus se importa com a gente. Então fica tranquilo. Deus está no nosso barco. Então, chegar ao outro lado, nós iremos chegar. Porque Ele disse que nós iremos chegar. Problema vão vir? Claro que vão vir. Mas serão resolvidos, porque Jesus está no nosso barco. Que Deus abençoe você. Fica com Ele e tenha um ótimo dia na paz e na graça do nosso Senhor.